Você já parou para fazer a conta de quanto você gasta com ração todo mês? Se você cria 20, 30, 50 galinhas, esse valor pode pesar no seu bolso. E a maioria dos criadores não sabe que dá para cortar até metade desse custo sem prejudicar uma grama sequer de postura. O erro não é comprar ração cara, o erro é não saber montar a mistura certa na sua casa. Hoje eu vou te mostrar a formulação que eu uso aqui no Recanto do Bambu para reduzir o custo da alimentação sem derrubar a produção de ovos. E lá pela metade do vídeo eu vou te mostrar o ingrediente que, se você errar a proporção, pode travar a absorção de cálcio da sua galinha e prejudicar a casca dos ovos sem você perceber. Meu nome é Jonathan Gonçalves, sou engenheiro agrônomo. Mais uma dica aqui do Recanto do Bambu, nesse domingão de sol, que é o dia que a gente faz nosso manejo, nossa limpeza, a troca da água, da ração e etc. Se ração é a maior dor no seu bolso hoje, esse vídeo aqui eu fiz exatamente para você. Já deixa seu like, se inscreva no canal e pegue papel e caneta, porque hoje tem proporção, tem grama por ave e tem cálculo de economia real no seu bolso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já fez a conta de quanto sobra no fim do mês, depois de comprar ração de todo o seu plantel? Já pensou em reduzir o número de aves só para economizar em ração, mesmo gostando de criar mais? Tem gente que me comenta aqui, ó, Jonathan, a ração só sobe de preço e a minha renda com ovo não acompanha. Jonathan, dá para fazer ração em casa sem estar prejudicando a postura das minhas galinhas? Ou, Jonathan, eu tenho medo de misturar errado e a galinha parar de botar ou fazer mal para a saúde dela. Esse medo, pessoal, é justo, porque ração mal feita realmente derruba a postura. Mas ração bem calculada, com os ingredientes certos, na proporção certa, sustenta a mesma produção que uma ração comercial de qualidade, com um custo muito menor, porque você está usando grãos e insumos que muitas vezes já produz ou compra direto do produtor da sua região. Antes de misturar qualquer coisa, você precisa entender o que a galinha de postura precisa nutricionalmente, o que ela precisa comer. Ela precisa de 3 grupos, pessoal: energia, que vem principalmente do milho, proteína, que vem do farelo de soja, e de minerais, que vem de calcário e do fosfato, que são essenciais para formar a casca do ovo. Ração de postura comercial de qualidade gira em torno aí de 16 a 18% de proteína bruta. Se a sua mistura caseira ficar abaixo disso, a ave começa a usar a reserva do próprio corpo para formar o ovo e a postura cai com o tempo. E aqui está o ponto que eu prometi lá no início. Milho e a maioria dos grãos, eles têm uma substância chamada ácido fítico, que acaba se ligando ao cálcio, ao fósforo e a outros minerais e impede que a galinha absorva esses nutrientes direito, tá? Isso significa que não adianta só jogar calcário na mistura achando que resolve. Se a proporção de calcário e fosfato não for calculada certinho, a galinha ela recebe o mineral, mas não vai absorver o suficiente e o resultado aparece na casca do ovo, que fica fina, quebradiça, ou às vezes o ovo nasce, pessoal, sem casca nenhuma. Já viu quando é só a membraninha, aquele ovo mole? É por isso que a ração caseira, mal feita, geralmente falha. O criador ele foca só no milho e na soja e esquece que o mineral precisa estar na proporção certa para realmente ser absorvido. Não é só estar presente na mistura. E aqui está a proporção técnica que deve ser utilizada para 100 kg de ração pronta. Vamos lá, anote aí, pessoal. Milho moído, 60 kg, é a base energética da mistura. Farelo de soja, 20 kg, é a fonte de proteína da ração. Farelo de trigo, 10 kg, completando a energia e a fibra. Calcário calcítico, pessoal, 8 kg, tá? Fonte de cálcio para formação de casca. Fosfato bicálcico, 1 kg, que vai complementar o cálcio e fornecer fósforo disponível. Sal comum, você coloca 400 gramas para 100 kg de ração. Isso daí vai equilibrar o eletrólito da ração. Núcleo mineral e vitamínico para postura. Esse é importante, você deve adquirir um de qualidade. Inclusive tem uns, pessoal, com cúrcuma, com coloral no meio, para dar aquela cor bonita na gema. Esse aí você vai utilizar 500 gramas. Você encontra pronto em qualquer agropecuária ou na internet, pessoal. E ele cobre exatamente as vitaminas e oligominerais que os grãos sozinhos não oferecem. Você mistura tudo muito bem, tá? De preferência num tambor limpo ou numa lona no chão, até ficar bem homogêneo, sem pontos concentrados de nenhum ingrediente. Com essa mistura, você fecha entre 16 a 17% de proteína bruta, equivalente a uma ração de boa qualidade, com um custo que, dependendo da região e do preço do milho e da soja no momento,
fica entre 30% a 50% mais barato que uma ração pronta de agropecuária. Uma galinha poedeira adulta em produção, ela consome em média entre 110 a 120 gramas dessa mistura por dia. Para um lote de 20 aves, isso dá entre 2,2 e 2,4 quilos de ração por dia, ou aproximadamente 70 quilos por mês. Divide essa conta, pessoal, com o preço dos insumos da sua região e você consegue calcular exatamente quanto vai economizar por mês antes mesmo de começar a utilizar. Ração caseira não tem o mesmo conservante da ração industrial, então ela dura menos tempo. Prepare no máximo o suficiente para 15 dias de uso, guardado em tambor com tampa, em local seco e ao abrigo de sol direto ou umidade. Ração com cheiro de mofo ou com presença de insetos deve ser descartada imediatamente. Nunca misture, pessoal, com um lote novo, tá? Não misture a ração velha com ração nova. Faça a sua ração, forneça por no máximo 15 dias e em seguida você descarta porque tem muito risco de contaminação. Por isso que o ideal é você ver a quantidade que precisa e fazer certinho. Se a sua ave está acostumada com a ração comercial, não troca de uma vez. Faz a transição ao longo de 5 a 7 dias, misturando proporções crescentes de ração caseira junto com a ração antiga. Como que é isso? Pessoal, você vai fazer o quê? Começa colocando 30% da ração nova com 70% da ração antiga. Faz uma misturinha, deixa lá. Na segunda semana, meio a meio, 50-50, deixa lá. Na terceira, 70% da nova, 30% da antiga. Até você conseguir pôr 100%, tá? Para ela se adaptar e se alimentar da mesma forma e não ter prejuízo aí. Às vezes ela para de comer, não come a quantidade ideal, começa a botar menos. E aí você vai falar, essa ração que eu fiz aqui não tá fumegando. Mas não é isso, tem que fazer essa adaptação. Pessoal, nem toda região tem milho e soja com preço bom o ano inteiro. Então, a boa notícia é que a formulação aceita substituições sem perder qualidade, desde que você mantenha a proporção de energia e proteína equivalente. Se o milho estiver caro na sua região, você pode trocar até metade dele por sorgo moído, que tem valor energético bem parecido. Se o farelo de soja estiver difícil de conseguir, o farelo do algodão ou o farelo de amendoim podem entrar no lugar. Mas nesse caso, é necessário, pessoal, você subir a quantidade em cerca de 20% a mais. Porque o teor de proteína desses farelos costuma ser um pouco menor do que o da soja. O que nunca pode ser reduzido é a parte mineral, que é o calcário e o fosfato, porque é ela que garante a casca dos ovos e as articulações firmes das suas galinhas enquanto estão botando. Uma galinha que não tem calcário, não tem cálcio, não tem uma absorção boa de cálcio, ela vai utilizar ali todo esse cálcio para a casca do ovo e acaba tirando dos ossos. Aí fica com perna bamba e você não sabe por quê. Você não precisa, pessoal, de laboratório para saber se a formulação está certa. Você vai observar 3 sinais na primeira semana de uso. Primeiro, casca do ovo. Se tiver firme e resistente ao aperto leve ali, ó, o cálcio está sendo absorvido direito. Segundo, cor da gema. Gema bem alaranjada indica boa ingestão de pigmentos naturais dos grãos e vegetais. Terceiro, consistência das fezes. As fezes muito líquidas ou com grão inteiro visível indica que a mistura está grosseira demais e precisa ser moída mais fina. Se, pessoal, depois de 2 semanas a postura cair mais do que 10% em relação à média anterior, revise a proporção do farelo de soja antes de qualquer outra coisa, porque na grande maioria dos casos o problema está na proteína, não no mineral. Agora, se você já cria há tempos com ração comercial e quer migrar aos poucos, começa fazendo o que eu falei, 30% do volume pela mistura caseira, observa a postura, a consistência da casca durante essa semana e só depois você vai aumentando, como eu ensinei lá atrás. Agora você vai me contar aqui embaixo nos comentários quanto você gasta hoje com ração por mês, pessoal, porque varia muito de local para local e eu quero ver quanto vocês gastam e depois, pessoal, vocês vão vir aqui comentar quanto que vocês reduziram. Eu quero saber se esse vídeo ajudou vocês a economizar no bolso. Lembrando que eu tenho uma série de vídeos aqui falando dos superalimentos, moringa, ora pronobis, diversas plantas que você pode substituir até 30% da ração. Ou seja, ela vai se alimentar, as galinhas vão se alimentar dessas plantas, vai absorver os nutrientes e você vai economizar com ração também, até mesmo com a ração que você fez. Por quê? Porque essas plantas estão disponíveis na sua propriedade. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com aquele criador que sempre reclama do preço da ração. Se inscreva no canal para mais conteúdos de manejo.
fitoterapia e criação natural. E se você quer planilha de cálculo de ração balanceada, com ajuste automático para qualquer tamanho de lote, e ela está disponível, pessoal, nos níveis 2 e 3 do nosso clube de membros. É só clicar aqui, ó, seja membro. Você vai diretamente para o nosso grupo de WhatsApp, vai falar comigo, vai poder mandar foto, vídeo da tua criação. Tá com algum problema? Manda para mim, eu vou ajudar você a resolver. E também é só me pedir lá os cálculos que eu mando a planilha para vocês. Não se inscreveu? Já se inscreva, ative o sino das notificações, deixe seu like e clique em hypar. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.